Olá mais uma vez, pessoal. De novo, eu vou olhar agora o celular aqui está gravando, porque eu comecei a fazer o vídeo, eu acho que eu devo ter falado uns 10 minutos, e eu olhei, o celular não estava gravando. Acredita? Tá gravando. Certo, estamos mais da metade agora, e falta esse vídeo e mais um. Ufa, gente, eu tô ficando cansado. Esse vídeo agora é só para fazer o seguinte. Ele é um só, mas é um só meio chatinho de fazer. A gente tinha obtido no vídeo anterior que o juro anual ele é igual a 1 mais a taxa de juro mensal elevado a 12 menos 1. Então, se a gente conhecer a taxa de juro mensal, a gente acha qual é o valor da taxa de juro anual. Mas, em geral, isso não é o que mais a gente precisa. Em geral, a gente mais sabe a taxa de juro anual e, às vezes, é muito útil a gente precisar calcular conhecendo a taxa de juro mensal. Em geral, os bancos, as corretoras informam para a gente a taxa de juro anual. Então, a gente raramente conhece a taxa de juro mensal e precisa calcular a anual. A anual quase sempre é informada. Então, em geral, a gente precisa do contrário. A gente conhece a anual e quer calcular a mensal. Então, a gente precisa de uma equação que seja taxa de juro mensal isolada igual a alguma coisa aqui, uma equação que tenha seus números e tal, e tem uma taxa de juro anual aqui no meio, para a gente fazer as contas e achar o juro mensal. Então, a gente tem que achar uma equação invertida, não a taxa de juro anual em função da mensal. A gente precisa de uma mensal em função da anual. Então é isso que a gente vai fazer agora. Mas eu preciso de discutir mais uma pequena informação sobre propriedade matemática. Aqui. Eu já discuti no vídeo anterior aquela questão da balança, né? Encarar uma igualdade matemática como uma balança. Então, por que se eu quiser tirar esse menos 1 daqui, se ele está menos 1, ele vai para o outro lado mais 1? Porque, na verdade, se ele está aqui menos 1, eu posso acrescentar mais 1, porque menos, aí eu acrescento uma operação que anula aquela subtração. Subtração, uma operação oposta, a subtração seria adição, seria mais. Aí, se eu somei 1 de cá, eu tenho que somar 1 de lá também, porque tudo que eu faço de um lado da balança, eu tenho que fazer do outro lado também, para que ela não desequilibre. Aquela balança de 2 pratos assim, que a gente mantém equilibrada. Então eu discuti isso e a gente vai precisar disso aqui. Agora, para manipular essa equação. Mas eu preciso de mais uma coisa. É o seguinte. A seguinte propriedade, eu queria que vocês prestassem bastante atenção aqui, que ela é importante, é mais ou menos assim. Imagina potência, a gente vai trabalhar com potência. Se eu tenho 2 elevado ao quadrado, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, né? É isso que significa uma potência. 2 ao quadrado quer dizer que eu tenho 2 multiplicando ele mesmo 2 vezes. 2 vezes 2. Se eu tenho 2 ao cubo, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes. 2 ao cubo é 2 elevado a 3. 2 à quarta, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Eu estou colocando só um pinguinho agora, estou parando de colocar aquela xzinho, mas na verdade por hábito. Agora que eu notei que eu estou colocando pinguinho. Mas o pinguinho também ele serve como uma anotação para multiplicação. Não precisa ser o xzinho, não. E aí a operação que eu quero que vocês prestem atenção, entendam, talvez muitos de vocês lembrem, mas talvez alguns não, é que se a gente tem, por exemplo, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é um número, que é 4. Eu posso elevar ele ao quadrado de novo. Eu vou ter meio que uma superposição de potência aí. Eu tenho um número 2 na potência, um expoente, que é esse aqui, e aí eu coloco uma outra potência em cima dele. 2 elevado ao quadrado, e tudo isso está de novo elevado ao quadrado.
O resultado disso é 2 elevado ao quadrado, que dá 4. E 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Então, isso daqui é igual 4 elevado ao quadrado, que é o 2 elevado ao quadrado primeiro, dá 4. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Uma forma de trabalhar com essa aglomeração de potências aqui, uma propriedade que a gente pode fazer é que quando eu tenho uma potência em cima de outra potência, eu posso multiplicar elas. Eu posso escrever esse 2 elevado ao quadrado e elevado ao quadrado de novo como sendo 2 elevado a 2 vezes 2. Eu posso pegar o quadrado e o outro elevado ao quadrado e multiplicar eles. E isso vai ficar 2 elevado à quarta. Então, vou fazer 2 vezes 2 aqui. Ó. Essa é a propriedade que eu quero que vocês prestem atenção e lembrem dela. Então, quando eu tiver potência em cima de potência, eu posso pegar aquelas duas potências e multiplicar elas. Por exemplo, vou pegar um exemplo qualquer aqui. Um 5 elevado ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. E pegar esse 5 elevado ao quadrado e elevar ao cubo. Quanto que dá isso? Deixa eu ver na calculadora aqui. Ó, vamos ver. Eu vou no x elevado a y aqui, elevado a 2. 5 elevado ao quadrado dá 25. Agora, elevado ao cubo, x elevado a y de novo, agora elevado a 3. Deu esse trambolho aí, 15.625. 5 elevado ao quadrado dá 25 e o 25 elevado ao cubo dá 15.625. Então, isso daqui é igual a 15.625. Mas o que eu estou falando para vocês é que se tiver alguma coisa desse tipo, uma potência, e depois em cima da potência tem uma outra potência, a gente pode multiplicar esses dois números. Então eu posso escrever isso como sendo 5 elevado a 2 vezes 3, que seria 5 elevado a 6. O resultado tem que ser o mesmo. Eu não preciso fazer 5 elevado ao quadrado para depois fazer 5 elevado ao cubo. Eu posso fazer 5 elevado a 6 direto. Será que dá a mesma coisa? Ó, o resultado foi 15.625. A gente vem aqui, 5 elevado a 6. 15.625. Isso vai ser útil aqui pra gente. Essa informação aqui. Ó. Quando eu tiver uma potência em cima da outra, eu posso pegar elas e multiplicá-las. Certo? Guardem essa informação. Vamos lá. O que eu vou fazer com essa equação aqui? Isolar o JM. Tem que isolar ele. Eu tenho que tirar todos os números que estão perto dele e deixar ele sozinho. Primeira coisa é, para ficar mais fácil de vocês acompanharem, eu vou inverter essa equação. Eu vou jogar o JA para o lado direito e vou jogar todo esse termo aqui para o lado esquerdo. Por algum motivo, a gente quer isolar o JM do lado esquerdo, né? JM igual, a gente acha mais fácil, a maioria das pessoas acha mais fácil já deixar o termo JM do lado esquerdo. Então, 1 mais JM elevado a 12 menos 1 é igual a JA. Só peguei ele e inverti. Então, é a mesma equação ainda. Pronto. Quero deixar o JM sozinho. Primeira coisa, o 1 é o termo mais fácil de sumir agora, porque ele está solto.
Não tem como eu tirar esse 1 aqui de dentro do parêntese, porque esse parêntese está elevado a uma potência. Não tem como eu tirar o 1 daqui, porque o que temos aqui é um monte de parêntese multiplicando 12 vezes. Essa potência aqui está indicando isso. Que esse parêntese está multiplicando 1 mais JM vezes 1 mais JM vezes 1 mais JM 12 vezes. Mas esse menos 1 está solto. Então eu posso sumir com ele daqui. Como? Somando mais 1 dos dois lados. Lembra? Balança. O que eu faço de um lado tem que fazer igual do outro lado. Menos 1 com mais 1 se anulam. E aí a gente tem 1 mais JM elevado a 12. Peraí, vou dar um espaço maior aqui. 1 mais JM elevado a 12 igual a 1 mais JA. Só coloquei 1 na frente do JA. Bom, por isso que eu precisava que vocês entendessem aquela questão da potência. Quando eu jogo uma potência em cima da outra, na verdade a gente pode pegar as duas potências e multiplicá-las. Então, relembrando, 5 elevado ao quadrado. Se eu jogar uma potência aqui em cima, ao cubo, por exemplo, eu posso fazer isso como sendo 5 elevado a 2 vezes 3. Certo? Isso é igual a 5 elevado a 6. Eu vou usar isso agora. Por quê? Porque eu tenho que dar um jeito de sumir com esse 12. Eu preciso do JM sozinho e quando eu sumir com esse 12, eu vou poder jogar e sumir com esse 1 aqui também. Aí eu vou estar com o JM sozinho. Só que como que eu sumo com esse 12 daqui? Olha o truque. Olha o truque. Eu vou elevar dos dois lados a uma potência que é uma fração. Eu vou tirar uma potência dos dois lados, fazer um expoente dos dois lados, cuja expoente é uma fração 1 sobre 12. Então seria assim, ó. Vou elevar do lado esquerdo a 1 dividido 1 dividido por 12. Se eu fiz isso do lado esquerdo, eu tenho que fazer isso do lado direito também. 1 dividido por 12. Por que eu fiz isso? Porque agora eu tenho uma potência em cima de outra potência. Eu tenho esse parêntese elevado a 12, e o resultado desse parêntese elevado a 12 está elevado a uma potência que é uma fração de 1 sobre 12. Eu tenho uma potência em cima de outra potência. O que a gente pode fazer com essas duas potências? Podemos multiplicar elas. Eu vou escrever um único parêntese e vou multiplicar as duas potências. O que a gente vai ter aqui? 1 mais JM vezes elevado a 12 vezes 1 dividido por 12. A primeira potência é 12, a segunda potência é 1 dividido por 12. Isso é 12 sobre 12. Corto. Sumiu o 12. Ficou 1 mais JM elevado a 1. Acabou a potência. Só que do lado direito ficou uma potência de 1 sobre 12. Isso é igual a 1 mais JA elevado a 1 dividido por 12. Então, ficamos aqui 1 mais JM igual a 1 mais JA elevado a 1 dividido por 12. E agora só falta sumir com esse 1. Sumir com esse 1 significa subtrair menos 1. E aí a gente tem que subtrair menos 1 do lado direito também.
Ficamos com JM, que é o juro mensal, igual 1 mais juro anual elevado a uma fração de 1 sobre 12 menos 1. Ficou assim a equação. Minha letra ficou pequena? Tá dando para enxergar daqui? Tá, né? Tá. Essa é a expressãozinha. Quando a gente conhecer o juro anual, joga nessa equação e acha o juro mensal. Poxa, como que eu vou fazer na calculadora para fazer uma potência de uma fração? 1 sobre 12. No expoente. Calma, nós vamos fazer isso. Dá para fazer. Na calculadora do celular. Dá para fazer. Essa potência de uma fração aí. Com isso daqui, a gente explica, por exemplo, por que o resultado do quiz é da poupança? Não lembro qual é o quiz. Tá. Daquele problema assim, ó. Não lembro qual é o quiz, mas é aquele assim. Você tem 11.500 que vai ser aplicado, não lembro em qual investimento, não lembro se o problema fala qual é o investimento, mas vai ser aplicado no investimento que rende 11,5% ao ano. E ele vai ficar lá durante 12 anos. Pergunta: depois de todo esse tempo, depois de todos esses 12 anos, qual vai ser o valor total que vai estar lá, disponível? E aí todo mundo fez as contas e deu diferente do que o simulador do Me Poupe mostrava. Com essa equação a gente mostra por que dá diferente. Certo? Eu vou usar ela e vou mostrar daqui a pouquinho. Mas eu não vou fazer isso agora não, mas acho que vocês lembram que problema é esse aqui, né? 11,5% ao ano. E ficava atuando isso durante 12 anos. Mas primeiro, vamos pegar uma situação qualquer para mostrar como que aplica essa equação numa calculadora normal. Como que a gente coloca essa potência. Como que trabalha com potência? Deixa eu pegar um número qualquer. Vamos pegar 4,16. 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. Certo? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Isso dá 16. Quanto que dá se a gente for fazer 16 elevado a 1 sobre 4? E como calcular isso na calculadora? Como fazer isso na calculadora? Aí eu vou mostrar o seguinte, tem que tomar só um pequeno cuidado. Calculadora, a gente vai continuar usando esse mesmo botão aqui de x elevado a y. Aí a gente pode fazer o seguinte, 16 elevado, se a gente escrever assim, 1 dividido por 4. Vamos supor que a gente escreva desse jeito. 16 elevado a 1 dividido por 4. Tá dando quanto? Tá dando 4. O que a calculadora está interpretando? Eu vou escrever exatamente aqui. De novo, eu esquecendo de novamente focar a câmera lá no quadro. Eu vou escrever lá no quadro exatamente o que está aqui na calculadora. Então, isso daqui, na calculadora, eu digitei assim, ó, 16
elevado a 1 dividido por 4. O que a calculadora está interpretando? Ela deu que isso daqui vale 4. A calculadora está interpretando o seguinte, que eu estou pegando 16 e elevando a 1, e aí ela está calculando isso. Quanto que é 16 elevado a 1? É 16. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. A potência 1 não altera em nada. Então, 16 já está elevado a 1. Se eu escrever aqui elevado a 1, é a mesma coisa de eu não escrever nada. Então, o que a calculadora está interpretando assim? Que a gente está fazendo 16 elevado a 1, que é 16, e aí quando eu digito dividido por 4, ele está achando que o resultado disso que tem que ser dividido por 4. Então, é isso que ele está entendendo. E aí, 16 dividido por 4 é 4. Então, não posso digitar desse jeito. Para isso, a calculadora científica também tem um símbolo de parêntese. Então, a questão é, a calculadora está interpretando que ela tem que calcular primeiro o símbolozinho de circunflexo. Ela faz 16 elevado a 1, mas ela está calculando primeiro essa potência para depois calcular a divisão. Mas como ela calcula primeiro a potência, ela calcula a potência até onde tem um número e deixa a divisão de lado. Depois que ela calcula a potência, que ela vai para a divisão. E a divisão é o resultado da potência, que é 16 dividido por 4. Aí ela faz assim, 16 dividido por 4. Como que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer assim, ó. 16 dividido, abre parêntese. 1 dividido por 4. Opa, estou colocando dividido assim, mas o símbolo de dividido que a calculadora mostra é assim, né? 1 dividido por 4. É porque se você faz na calculadora do computador, aparece aquela barrinha assim. Então, tem que fazer dessa forma. Quando você coloca o 1 dividido por 4 entre parênteses, você está falando para a calculadora para quem ela tem que dar preferência de fazer a conta. Aí ela entende que ela tem que fazer essa divisão antes de fazer a potência. Aí ela faz a divisão primeiro, depois que ela pega essa divisão e eleva a potência, o 16 elevado ao resultado da divisão. Então coloca entre parênteses para ela fazer a divisão antes de elevar a potência. Senão ela eleva a potência, o 1, para depois fazer a divisão. E aí a divisão vira como se fosse 16 dividido por 4. Então tem que fazer assim. Quanto que daria? Vamos ver. Aqui, ó. Os botõezinhos de parêntese. Você abre parêntese e você fecha parêntese. Então, 16 elevado, abre parêntese, 1 dividido por 4. Fecha parêntese. Resultado foi 2, não foi 4 mais. Então agora está certo. Ele está interpretando que 16 elevado a 1 sobre 4 é 2. Isso agora está correto. Então, como que vocês vão fazer potência de uma razão? Colocando dentro do parêntese essa divisão. Coloca a potência, faz a potência, x elevado a y, aperta o botãozinho de x elevado a y da calculadora, abre parêntese, faz a divisão lá dentro e fecha parêntese. Aí vocês estão fazendo a divisão na potência aqui. Então, é elevado a 1 sobre 12. Vai ser 1 dividido por 12. E fechou parênteses. Vamos fazer um exemplo de um caso de juro mesmo. Não desse númerozinho 4,16 aqui. Qual que é o juro mensal de um caso onde o juro anual é 12%? Para a gente matar de vez essa questão de se o juro anual é 12%, por que o juro mensal não é 1%? Só pegar o 12% e dividir por 12. Então, se o juro anual é 12%, quanto que é o juro mensal? Não é só pegar o juro anual e dividir por 12? Não. E aí o juro mensal seria 1%? Não.
quanto que vai ficar? Eu vou escrever aqui no quadro o que a gente tem que fazer na calculadora. O juro mensal vai ser... A gente não precisa abrir parêntese, não. Eu coloquei parêntese aqui, mas não precisa. Ou pode. É porque tem o botão de igual. Pode fazer a conta direto, mas só faz a conta direto... Aff. Topeira. Chato quando eu esqueço isso, né? O que eu estava falando? É isso daqui, né? Juro anual é 12%. Por que que... Aí o que eu tinha escrito aqui é... Por que que o juro mensal não é 12% dividido por 12? Né? Então, por que que o juro mensal não é 1%? Eu vou escrever assim. O que que a gente tem que fazer na calculadora? Vocês podem fazer 1 mais o juro anual, que é 12%, e aí digita igual. Se quiser fazer dessa forma, pode ser. E aí digita igual. Quer dizer que fez primeiro a conta do que está dentro do parêntese. Depois de digitar igual, vai dar um número. Que número é esse? Vamos fazer passo a passo. É melhor fazer aqui logo. Olha lá, a equação é essa equação daqui. Vamos escrever ela aqui. Juro mensal é igual a 1 mais 12% elevado a 1 dividido por 12 menos 1. Deixa eu ver se eu consigo fazer aparecer tanto a calculadora quanto ficou meio embaçado, né? Ficou bom. Acho que dá para acompanhar os dois, né? Não, mas eu preciso que vocês enxerguem o parêntese bem aqui. Ó. Vamos lá. Começando de novo. 1 mais 12. Se der para entender mais ou menos aqui, ó. 1 mais 12%. E o resultado disso tem que elevar a 1 sobre 12. Então, 1 mais 12% igual. Dá 1,12. O resultado disso a gente tem que elevar. Então, vem aqui no x elevado a y. Tem que elevar a 1 dividido por 12. Mas se eu fizer 1 e depois dividir por 12, ele não vai entender que toda a operação de 1 dividido por 12 faz parte da potência, do elevado. Então, eu vou colocar, abrir parêntese, 1 dividido por 12 e fecho o parêntese. Agora, a calculadora está entendendo que todo esse número dentro do parêntese faz parte da potência de 1,12. Certo? Igual menos 1. É isso daqui. Só que isso, de novo, lembrando, está na forma decimal. Se eu quero na forma de porcentagem, tenho que multiplicar por 100. Dá 0,9488 tal por cento. Vamos arredondar para a segunda casa? 0,95%. Podemos arredondar isso para a segunda casa se quisermos. Então, vou escrever na íntegra, vou escrever do jeito que está aqui, tá? Com todas essas 6 casas depois da vírgula. Então, nosso JM aqui foi 0,948879%. Aproximadamente 0,95%. Não é 1%, é um pouquinho menor. Por
que dá para explicar aquele problema que estava dando diferença entre quando a gente calculava e o simulador do Me Poupe? Pelo seguinte motivo. O problema era, o capital de investimento era 11.500, capital de investimento era 11.500, a taxa de juro anual era 11,5% ao ano, e o número de anos que a gente ia aguardar era 12 anos. A pergunta era qual era o montante resultante depois dessa espera. Vamos fazer a conta do jeito que está aí primeiro, na forma anual. Tá? Do jeito que está aí, a equação é montante é igual capital investido vezes 1 mais taxa de juro anual elevado a número de anos. Certo? Então, é a continha que a gente encontrou no vídeo anterior, quando a gente fez o cálculo do juro composto. Então, o montante que a gente vai encontrar vai ser 11.500 vezes 1 mais a taxa de juro de 11,5% elevado a 12 anos. M é igual. Vamos fazer essa conta. Então, 1 mais 11,5%, isso está dentro do parêntese, elevado a 12, são 12 anos, vezes os 11.500. Esse era o resultado que todo mundo encontrou. 42.461, vou colocar duas casas depois da vírgula. Então, esse 9 aqui, que é a terceira casa, eu vou arredondar a segunda casa, que é 8 para 9. Que ela tá quase, se ela for um pouquinho maior, ela vai dar 89, vai virar 90 aqui, né? Então, vou arredondar o 58 para 59. Então, deu isso daí. Todo mundo encontrou isso. E era o problema que todo mundo estava falando, que estava diferente do que estava dando no simulador do Me Poupe. 42.461,59. O que estava dando no simulador do Me Poupe? O simulador do Me Poupe é o seguinte. Ele tem dois campos, na verdade ele tem 4 campos. Ele pede o valor inicial a ser investido, então a gente informa que era os 11.500, não vou escrever de novo não. Ele pede qual que é o valor que a gente vai colocar lá mensalmente, isso a gente colocaria 0, né? Porque a gente só quer saber qual vai ser o montante final se a gente colocou esse valor inicial, não tem um acréscimo mensal. Aí ele pergunta qual é a taxa de juros anual, e ele não pergunta o número de anos, ele pergunta o número de meses. Então, lá no simulador do Me Poupe. Lá ele pede juro anual, e aí a gente coloca que é 11,5%, e ele pede número de meses. 12 anos a gente tem que, tem que converter para meses, que eu acho que é 144 meses, né? 12 vezes 12, 144. Então a gente ia lá e colocava 144. Por que que o simulador do Me Poupe pede em meses e não em anos? Porque embora a gente esteja informando a taxa de juro anual, pode ser que a gente não vai esperar um certo número inteiro de anos exatos. Pode ser que a gente deixe esse valor lá rendendo algum número de anos e alguns meses. Vai ficar um ano quebrado. E aí o simulador então precisa converter para meses para que os meses quebrados, que não vão completar um ano,
ele consiga calcular redondinho. Então o simulador foi projetado para calcular número de meses, não ano. Então quando você informa isso daqui para ele, o que ele faz? Ele vem nessa equação e converte para o juro mensal. Ele não calcula baseado na taxa de juro anual e vindo aqui direto na equação usando o juro anual e número de anos. Ele converte a taxa de juro mensal para a taxa de juro anual para juro mensal e usa essa equação usando o juro mensal e número de meses, e não número de anos e o juro anual. Então, quando ele faz os cálculos usando o juro mensal e número de meses, qual que é o juro mensal para esse juro anual aqui? Vamos calcular. Qual que é o juro mensal para 1 mais 11,5% elevado a 1 dividido por 12 menos 1? Isso dá quanto? Oi de novo, pessoal. O vídeo vai ter um corte aí no meio porque o meu celular lotou o armazenamento dele. Eu precisei dar um jeito de ir bem no meio desse vídeo. O que eu ia fazer, tem um tempinho já, eu até esqueci o que eu estava fazendo. Eu acho que eu ia fazer essa conta agora, né? Eu ia pegar a taxa anual de 11,5% e achar qual é o equivalente dele mensal. E aí eu ia fazer isso mostrando para vocês na calculadora. Então é isso daqui, ó. A gente vai pegar esse 1 mais os 11,5% anual elevado a essa fração de 1 sobre 12. E o resultado disso subtrai 1. Então a gente vai fazer isso. 1 mais 11,5%, opa, o vírgula não saiu, 11,5% igual, isso aqui o x elevado a y elevado a, abre parêntese aqui, parêntese, 1 dividido por 12, fecha parêntese, isso é igual, menos 1, igual. Deu esse resultado, isso de novo, sempre que a gente faz essas contas, a gente obtém a proporção na forma decimal, tem que multiplicar por 100 para obter na forma percentual. Então isso daqui é 0,91 e uns quebradinhos por cento. Eu vou anotar ali no quadro todos esses números aqui, todos essas seis casas depois da vírgula. Então o que a gente teve foi o equivalente de juro mensal desse juro anual aqui, de 11,5%, foi 0,911247%. Beleza, o que acontece se a gente pegar essa taxa mensal e aplicar ela nessa equação aqui? Claro que aplicado nessa equação, considerando que a taxa é mensal e considerando o número de meses. Porque a gente pegou essa equação e aplicou juro anual e número de anos, né? Então, M igual a capital inicial aqui, que é o 11.500, 1 mais a taxa de juro mensal, se for na íntegra, todas essas casas decimais aqui, elevado aos 144 meses. Então, se a gente pegar exatamente todo esse juro mensal e aplicar aqui, fazer essa continha vezes os 11.500, a gente vai achar esse mesmo valor de novo, os mesmos 42.461 que todo mundo encontrou, que estava um pouquinho diferente do simulador. Todo mundo encontrou isso daqui porque vocês fizeram 12 vezes, né, a incidência dos 11,5%. Pegou 11.500, acrescentou 11,5%. Depois acrescentou de novo, 12 vezes e deu isso daqui. Só que, eu não vou fazer isso não, mas se vocês quiserem conferir, vai dar o mesmo valor, colocando exatamente esse valor. Por que o simulador do Me Poupe dá diferente?
Porque o programador que a Nath contratou, acredito que ela contratou, não sei se foi ela mesma que fez, acho que não. Acho que não, porque eu não sei, achismo. Ele, lá no site, a simulação pede a taxa de juros anual, mas pede a taxa, o número de meses, então provavelmente com essa taxa de juros anual ele usa essa equação para fazer a conversão de taxa de juro mensal, e aí ele obtém uma taxa de juro mensal que não é um número redondinho. A taxa de juro anual é redondinha, mas a taxa de juro mensal é um número todo quebrado, cheio de números depois da vírgula, né? Cheio de casas depois da vírgula. E aí o programador resolveu, ao invés de pegar todas as casas depois da vírgula, fazer uma aproximação. Ele considerou aqui, ó, vamos pegar duas casas depois da vírgula. Nesse caso, quando a gente pega os 11,5% e joga aqui e encontra qual é o equivalente de taxa de juro mensal, dá um número grande, mas vamos pegar só duas casas depois da vírgula, então seria 0,91%. Então aqui, de certa forma, é uma aproximação, porque ele não está pegando o valor inteiro. E aí, se a gente jogar nessa equação essa aproximação, o 0,91%, dá quanto? Vamos fazer essa continha. Jogar nessa equação essa taxa de juros. Então, é aqui, é os 11.500, e aí multiplica por 1 mais o 0,91% e eleva por 144. Então aqui a gente tem 1 mais 0,91%, isso está no parêntese, é igual. Isso que está no parêntese é elevado a 144, então está lá, dá esse resultado, faz isso vezes 11.500. Isso dá igual a 42.386,1069, só que o simulador do Me Poupe considera duas casas depois da vírgula só. Então, a terceira casa depois da vírgula, como é maior do que 5, ele arredonda a segunda casa para um número a mais. Então, ele mostra 11. Então, lá no simulador do Me Poupe, mostra exatamente esse número, 42.386,11. Então, quando a gente usa o simulador, temos 42.386,11. Esse é o motivo da diferença. É uma mera aproximação que o programa faz. Pega um número redondinho que é a taxa anual, converte para mensal, que não fica tão redondinho assim, então ele joga algumas partes fora depois da vírgula, porque ele dá uma arredondada nesse número, para fazer a conta usando uma taxa mensal. Ele pega duas casas depois da vírgula, como eu sei que é duas, porque se você arredondar pegando uma casa depois da vírgula só, não dá esse número. Se a gente pegar três casas depois da vírgula, não dá esse número. Para dar exatamente o número que o simulador mostra, é pegar duas casas depois da vírgula. Então foi isso que o programador escolheu. Não é uma diferença muito grande daqui para cá. Dá o quê? De 386 para 461. Deu R$ 75 mais ou menos. R$ 75 do valor total dividido por 42.461 dá 0,17%. É um valor pequeno. 0,17% é um valor pequeno.